sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 41. Hoje nós vamos ver mais alguns exemplos de equações do segundo grau, para ficar bem gravadinho, para vocês tirarem também as últimas dúvidas que vocês ainda tiverem sobre esse assunto. Então vamos lá, nosso objetivo para hoje vai ser resolver equações do segundo grau completas utilizando a fórmula de Bhaskara e resolver problemas por meio de uma equação do segundo grau compreendendo os procedimentos envolvidos, tá certo? Então na aula de hoje a gente vai utilizar caderno, caneta, lápis e borracha e a calculadora, tá gente? Mas a calculadora vai ser uma ferramenta, tá? Para vocês, quem quiser utilizar a calculadora pode utilizar, mas a gente sabe que vocês sabem resolver tudo que uma calculadora faz, ó, aqui na cabecinha de vocês, tá? Então assim, a calculadora é uma ferramenta. Ah, a professora não tem uma calculadora, não vou poder fazer essa aula. Não, gente, a calculadora é só para facilitar os cálculos, tá? Mas lembrem-se, equações do segundo grau é o conteúdo que cai bastante em provas de seleção, em vestibular. Vocês vão utilizar ele bastante, vão precisar resolver e saber resolver uma equação do segundo grau. E, nesses momentos, vocês não vão ter uma calculadora. Então, assim, a calculadora é uma ótima ferramenta, mas vocês precisam saber fazer todas as continhas sem ela também, tá? Então, aqui na aula, a gente não vai usar a calculadora, mas só para que vocês saibam que vocês podem sim utilizar durante a resolução dos exercícios, tá certo? Então, nossos exercícios vão ser os exercícios resolvidos, tá? A prof tem ele já resolvido todo aqui no slide, mas eu vou resolver com vocês no quadro para a gente entender o passo a passo bem mais tranquilo, tá certo? Então, vamos começar aqui. Primeiro, a primeira equação é 2x² mais 3x menos 5. Então, a gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar as informações, ou seja, pegar os coeficientes dessa nossa equação. O nosso A aqui vai ser o 2, o nosso B vai ser o 3 e o nosso C vai ser o menos 5, tá certo? Então, essas são as nossas informações. Vou resolver o delta, tá? Vou começar resolvendo o delta. Então, a gente tem aqui delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse é o nosso delta. Resolvendo ele, a gente vai ter, então, B ao quadrado é 3. 3 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o A, que é 2, que multiplica o C, que é menos 5. Certo? 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Então, eu cheguei que delta é igual a 40 positivo. Delta não, essa multiplicação é 40 positivo. 9 mais 40, meu delta, então, é igual a 49. Eu vou escrever aqui em cima, tá? Pra ficar fácil. Delta igual a 49. A gente sabe que com delta igual a 49, eu tenho duas raízes reais diferentes, certo? Aqui no slide, se vocês repararem, é exatamente o que a prof falou, tá no caderno, vocês podem fazer pro lado assim, não precisa ser sempre para baixo, tá? Vocês escolhem o método que vocês preferirem. Nossa equação de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, substituiremos os valores. Menos B, o meu 3 é positivo, então não preciso colocar o parênteses aqui. Mais ou menos, raiz de delta, delta é 49, sobre 2A, 2 vezes 2, tá? Isso vai me resultar, então, em menos 3. Quanto que é a raiz de 49, gente? É uma raiz exata, né? Raiz de 49 é 7. Opa, não vai mais a raiz, perdão. Mais ou menos 7, certo? Tudo isso sobre 2 vezes 2, que me dá 4. Então, eu tenho menos 3, mais ou menos 7, sobre 4, ok? Aqui, x igual menos 3, mais ou menos 7, sobre 4. Como aqui a gente não tem muito espaço, eu vou fazer para baixo. X' vai ser menos 3 mais 7, sobre 4. E x duas linhas, eu gosto de fazer um minhoquinho aqui para ficar mais dividido. Menos 3 menos 7 sobre 4. Então, percebam, eu repeti a mesma coisa, uma com sinal positivo e a outra com sinal negativo. Agora é só resolver. Menos 3 mais 7
São sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. Vai ficar 4 sobre 4. 4 sobre 4 é 1, ok? Menos 3, menos 7 são sinais iguais. Então, eu vou somar, vai ficar menos 10 sobre 4. Eu consigo simplificar essa fração só, né? Não dá para dividir 10 por 4. Divido tudo por 2, vai ficar 5 meios. Que é exatamente o que a gente tem aqui, tá, gente? É só para vocês entenderem o passo a passo, tá? A resposta vai ser exatamente a mesma que tá aqui no slide. Tá certo? Então, essa é a resposta. Solução vai ser, deixa eu escrever até aqui. Solução vai ser 1 e 5 meios. Tá certo? É isso. É assim que você resolve uma equação do segundo grau. É simples, tá, gente? Não é difícil, não. É bem tranquilo assim mesmo. Só é uma conta longa. Às vezes no caderno de vocês pode ser que dê uma folha inteira. Depende de como vocês escrevem, né? Tem gente que gosta de pular linha, de não sei o quê. Então, se vocês têm um caderninho pequeno, talvez vai utilizar uma folha inteira do seu caderno, tá? Mas é bem normal que isso aconteça, não precisa ficar preocupado. E sim, gente, vai gastar um monte de folha, mas é isso aí, vocês estão aprendendo, tá? O caderno é justamente para isso, para vocês aprenderem, resolverem os exercícios e usar ele para fazer as atividades. Não adianta ter o caderno todo limpinho lá. Vamos para o segundo exemplo, então. Mesma coisa, outra equação do segundo grau. Vamos iniciar então aqui. Essa equação é x² menos x menos 6 igual a 0. Primeira coisa que a gente tem que fazer, nossos coeficientes. Coeficiente A é igual a 1, coeficiente B é menos 1 e o coeficiente C é menos 6. Para quem sempre pergunta, é porque aqui é 1, né, gente? Não é 0. A gente já viu isso lá na aula de coeficientes, mas não é 0, porque se fosse 0, eu não teria a letra ali, né? Não poderia ter a letra ali. Então, é 1, tá certo? Esses são os nossos coeficientes. Vamos calcular o nosso delta, então. O prof já vai fazer um pouquinho mais direto aqui no quadro, tá, gente? B ao quadrado vai ser menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Ok? Esse delta, então, 1 ao quadrado dá 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. Ok? Não esqueçam de fazer essa regrinha de sinais aqui dessa multiplicação de 3 fatores, tá? Vocês precisam fazer essa regrinha sempre, porque senão vai dar errado. Delta, então, vai ser igual a 25. Beleza? Temos todas as informações que a gente precisa para resolver nossa fórmula de Bhaskara. X igual menos B, menos menos 1, mais ou menos raiz de delta, quem é delta? 25, sobre 2 vezes A, que é 1, ok? Então, x vai ser igual, menos vezes menos vai ficar mais, raiz de 25 é 5, 2 vezes 1 é 2. X' vai ser 1 mais 5 sobre 2, e x duas linhas vai ser 1 menos 5 sobre 2. Percebam que a prof está fazendo bem direto, tá? Vocês podem fazer assim no caderno. É que nos primeiros exemplos a gente faz um pouquinho mais passo a passo. Mas agora que vocês já estão craques, já sabem resolver tudo, o prof já pode fazer mais direto. 1 mais 5 vai dar 6 sobre 2, que me resulta em 3. 1 menos 5, menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2 vai me dar menos 2, certo? Então, meus dois resultados, ou seja, minhas duas raízes vão ser 3 e menos 2, tá certo? Viram como dá para resolver um pouquinho usando menos linhas, tá? Vocês podem fazer exatamente dessa maneira aqui no caderno de vocês. Garanto que vai usar meia folha só, tá bom? Gente, façam com calma, tá? A prof tá fazendo rapidinho aqui, mas é porque a gente já fez bastante exemplos. Mas na hora de fazer esse exercício, se vocês ainda têm dificuldade, vocês podem fazer devagar, tá? E claro que aqui vocês podem também colocar eu falando bem devagarzinho, que eu sei que às vezes a prof fala meio rápido, mas vocês podem colocar eu falando bem devagarzinho, eu sei que tem essa opção, certo? Segundo exemplo, segundo não, perdão, terceiro, né? Nós já estamos no terceiro exemplo aqui, então vamos lá. Terceiro exemplo, nossa equação agora é x² menos 8x mais 16 igual a 0. De novo, inicio
encontrando os coeficientes. A é igual a 1, B é igual a menos 8 e C é igual a 16. Daqui, né, gente? O 1 vem daqui, certo? Vou resolver o delta, então. Vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado. B é menos 8, então vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 16, que é o C, tá certo? Delta é igual a 8 ao quadrado é 64. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. Então, continua menos 64 aqui. 64 menos 64 dá 0. Então, a gente sabe, a partir desse momento, que eu tenho duas raízes reais iguais. Ou seja, ali no final eu não preciso dividir em duas partes. A minha conta fica mais simples, né? Então, eu vou ter x igual menos b. O meu b é negativo, então eu coloco parênteses aqui. Mais ou menos raiz de delta, delta é 0, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Menos vezes menos vai resultar em mais 8, mais ou menos 0, 2 vezes 1 vai dar 2. Eu sei que se eu somar o 0 ou diminuir o 0, eu vou continuar com a mesma resposta. Então, x vai ser somente 8 sobre 2, que dá 4, certo? Então, a minha resposta aqui, minha solução dessa equação vai ser 4, ok? Mais um exemplo. Hoje a nossa aula vai ser basicamente de exemplos, tá, gente? Para vocês tirarem todas as dúvidas aí na hora de resolver. Quarto exemplo, x² menos 3x menos 54 igual a 0. De novo, vou tirar as informações primeiro. A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a menos 54. Certo? Calcular o delta, então. Delta vai ser igual a B ao quadrado, então vai ser menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 54, ok? O delta, então, 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 54, 216. Menos com menos 54 aqui, para eu esquecer do sinal. Menos com menos vai ficar mais aqui, tá? Então, vai ficar delta igual a 225. Resolvendo a fórmula de Bhaskara, x igual menos b mais ou... Eu já vou fazer direto, né? Menos b, então meu b é menos 3, mais ou menos raiz de 225. Aqui a gente chegou num momento que... sobre 2a, né? Raiz de 225. Aí vai depender se você se lembra, né? Porque às vezes você lembra de quanto é raiz de 225. Se você não lembrar, você vai precisar fazer a fatoração, né? Então, a gente já estudou, no começo desse ano, sobre radiciação. Caso você não lembre, você volta lá e assiste a aula sobre radiciação novamente, tá? Aula de radiciação, a gente viu como encontrar essa raiz. Caso você não queira aprender, não queira lembrar como faz, você pode utilizar a calculadora. Recomendo eu que você assista novamente a aula e aprenda a fazer, né? Relembre aí como é que faz para encontrar. Mas, às vezes, no exercício ele está com pressa, vocês podem utilizar a calculadora para encontrar a raiz de 225, tá certo? Então, eu vou ter menos com menos vai dar mais 3, mais ou menos. Raiz de 225 é 15, tá, gente? 2 vezes 1, 2. Aqui eu vou ter dois momentos. X' vai ser 3 mais 15 sobre 2. E x duas linhas vai ser 3 menos 15 sobre 2. Ah, uma coisa importante, tá, gente? Se vocês repararem aqui no slide, vocês têm x1 e x2. Não muda nada, tá? É só porque eu prefiro usar x' e x duas linhas, mas isso daí vai de vocês. Se quiser fazer x1 e x2, pode fazer, não tem problema, tá? Aqui é 2. 3 mais 15 vai me dar 18, né? 18 sobre 2, que me resulta em 9. E 3 menos 15 vai me sobrar menos 12 sobre 2, que me resulta, então, em menos 6. Tá certo? Então, as minhas duas raízes vão ser essas ali, 9 e menos 6, ok?
Eu não tô fazendo aqui no quadro o conjunto solução, porque você já tem lá no slide, tá? Mas é sempre importante fazer o conjunto solução das raízes, ok? Principalmente quando a gente não tá trabalhando com probleminhas, porque o problema você responde, né? Aqui você não vai responder, você vai ter a continha. Próximo exemplo, então. Menos x quadrado mais 2x menos 2 igual a 0. Então, aqui, de novo, uma equação do segundo grau. Vou retirar meus coeficientes. O A aqui é menos 1, tá? Cuidado. O B é 2 e o C é menos 2. Meu delta, então, vai ser b ao quadrado, no caso, 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, ficou 4 menos 8, que vai me resultar em menos 4. A gente sabe que, se o meu delta dá um resultado negativo, eu não tenho raiz real, ou seja, não tenho resultado. Por isso que o meu conjunto de solução é um conjunto vazio. Eu posso fazer tanto daquele jeito ali, ou assim, certo? Tanto faz, os dois jeitos estão corretíssimos, beleza, gente? Então, agora que a gente já sabe resolver todas as equações do segundo grau, a gente já resolveu várias juntos aqui, vamos ver alguns problemas, então? Prestem atenção na pergunta, tá, gente? Um posto de combustível tem histórico de vendas de 5.000 litros de gasolina diários e preço de R$ 4,00 por litro. Um estudo de mercado verificou que, para cada 1 centavo de desconto no preço da gasolina, no preço do litro, as vendas aumentaram 80 litros. Seguindo essa estratégia, sabendo que o posto arrecadou R$ 31.500 em um dia apenas com a venda de gasolina, sem baixar o preço mais do que 60 centavos por litro, qual foi o valor X do desconto concedido para que esse total tenha sido arrecadado? Então, vamos começar. Primeira coisa, o valor arrecadado, né, vai ser o valor de número de litros vezes o preço de cada litro, certo? Então, o preço de cada litro em centavos vai ser 400 menos X. No caso aqui, a gente está trabalhando com o desconto, tá certo? O número de litros vendidos vai ser igual a 5.000 mais 80x. Da onde que vem esses valores, gente? 5.000, ele vem de 80 litros, tá? Ele vem de mais 80 litros. E o preço da gasolina é R$ 4,00. A gente vai trabalhar com esse R$ 4,00 como se fosse 400, ok? Então, lembrando que o total arrecadado em centavos de real foi 31.500, a gente vai trabalhar aqui com os reais sem o vírgula 00. Vamos trabalhar como se fosse um número inteiro, tá? Com os zeros acrescentados, mas sem coisar. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com centavos, então nossa resposta ia ser 0, alguma coisa. Então, para que não seja 0, alguma coisa, a gente vai utilizar esse formato de escrever os números, tá certo, gente? Então, aqui a gente tem 400 menos x vezes 5.000 mais 80x. Então, isso tudo igual ao nosso total arrecadado, certo? Então, a gente tem que o preço de cada litro vai ser 400 menos o desconto, né, que é o que a gente quer encontrar. Essa multiplicação vai me dar esse trambolho todo aqui, né, 31.000, no caso agora não é mais 31.500, né, 3.150.000. 2 milhões mais 27 mil vezes x menos 80x ao quadrado, tá? A nossa equação reduzida, porque eu só posso resolver a partir do momento que eu tiver na minha forma reduzida da equação, né? Colocando tudo pro lado, tudo pro mesmo lado, fazendo as subtrações e tendo a minha equação igual a zero, eu vou chegar em 2x quadrado menos 675x mais 28.750. Aí você vai falar, meu Deus, professora, mas como que diminuiu tanto? A prof simplificou, né, gente? Percebam que eu dividi tudo isso daqui por 40 para chegar nesse resultado, tá? Eu posso sim simplificar a minha equação antes de eu resolver. Se eu tiver ali valores que eu consigo dividir pelo mesmo número, eu posso fazer essa simplificação sim, tá certo? Depois que eu simplifiquei, eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara aqui. No caso, quando a prof falou que vocês podiam utilizar a calculadora, seria para um momento como esse. Observem que nós estamos trabalhando aqui com números muito grandes.
Então, vocês podem utilizar a calculadora, tá? Resolvendo tudo isso daqui, gente, que dá um monte de continha, eu vou chegar em 675 mais ou menos 475 divididos por 4. Dividido em duas partes, resolvendo uma com sinal positivo e outra com sinal negativo, eu vou chegar em dois valores. 287,5 e x igual a 50. Agora lembre-se, a gente falou que aqui a gente está trabalhando com centavos, tá? Então é como se eu andasse duas casas da vírgula para a esquerda, tá? Se eu tinha R$4 e eu trabalhei ele como 400, eu andei com a vírgula, né, que estava aqui, eu andei com ela duas casas para cá. Então agora no final eu tenho que voltar com a vírgula para cá. Então a minha resposta 287,5 e 50, eu vou andar com a vírgula duas casas para trás. Então vem para cá, vai ficar 2,875 e aqui vai ficar 0,50. Só que ele me disse uma coisa no problema, que o desconto não ultrapassava 60 centavos. Eu posso utilizar esse 2,87? Tem como eu ter dado um desconto de R$2, sendo que eu disse no problema que eu não passaria de 60 centavos? Não. Então, esse valor aqui não me serve para o problema, tá? O desconto foi, então, de 50 centavos no litro da gasolina para chegar naquela resposta ali, certo? Segundo probleminha. Esse é mais legal. A soma dos quadrados de dois números naturais consecutivos é igual a 1513. Quais são esses números? Então, primeiro, para a gente escrever dois números consecutivos, eu vou pensar, né, em x e x mais 1. Se eu estou falando de números naturais, os números consecutivos naturais, vai ser x, x mais 1, x mais 2. Lembre-se que um natural para o próximo é sempre só somar 1. Então, eu vou pensar em dois números naturais consecutivos, eu estou dizendo que o x é um dos números, x mais 1 vai ser o próximo, ok? O quadrado de cada um desses números vai ser x quadrado e x mais 1 ao quadrado, tá? Ele diz que a soma dos quadrados, então basta eu somar esses dois quadrados, eu vou ter quanto? 1513, ok? Para resolver isso daqui, a gente vai usar produtos notáveis. Eu tenho aqui que x mais 1 ao quadrado é x quadrado mais 2x mais 1, né? Lembra da regrinha lá que a gente já estudou? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui, simplificando, fico com 2x quadrado mais 2x mais 1. Esse 1513 eu tenho que passar para cá, vai ficar negativo, para eu ter a minha forma geral ou a minha forma reduzida. Então, eu cheguei em 2x quadrado mais 2x menos 1512, tá? Eu consigo dividir todos os termos por 2, lembra aquilo que a prof falou? Se você chegar em valores que podem ser simplificados, você pode dividir. Mas eu tenho que dividir todos eles, tá, gente? Para funcionar. Calculando então delta, eu vou ter que delta vai ser 3.025. E eu cheguei que delta é maior do que zero, então eu tenho dois valores diferentes de resultado. E aí eu resolvo a minha equação do segundo grau, faço normalmente. Raiz de 3.025, vocês têm dois jeitos de encontrar, vocês usam a calculadora ou vocês fazem a fatoração, tá, gente? Raiz de 3.025 é 55. Dividindo em duas partes, x' e x duas linhas, eu vou chegar em dois valores, 27 e menos 28. Mas o que o meu problema falou? Que eu estou trabalhando com números naturais. Menos 28 é um número natural? Não, né, gente? Menos 28 é um número inteiro, né? Porque ele é negativo, então não pode ser natural. Por isso que eu vou chegar que a minha resposta é 27. Só que ele pediu dois números consecutivos. Então, x é 27 e x mais 1 vai ser 27 mais 1, que é 28, certo? Então, os meus dois números que ele me pergunta no meu problema é 27 e 28, ok? Eu consigo verificar se eu acertei substituindo no meu probleminha, né? Se eu digo se a soma dos quadrados desses números é 1513, eu faço a soma dos quadrados e vejo se fechou. Fechou certinho 1513 e, portanto, essa é sim a nossa resposta, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro. Gente, nós fizemos muitos exemplos. A prof fez com eles com vocês no quadro aqui, passo a passo, para vocês entenderem. Se vocês têm alguma dúvida, voltem nas aulas anteriores. Tudo que a gente usa agora é um pouquinho de cada aula que a gente já teve. A gente usou
fatoração, a gente usou produtos notáveis, usamos radiciação, usamos o que nós vimos lá no começo sobre equações de segundo grau, né, sobre os coeficientes. Então, vocês percebam que a gente usa bastante coisa que a gente já aprendeu para resolver agora. Então, cuidado, né? Se tiver alguma dúvida, voltem, assistam os vídeos novamente. Não esqueçam de fazer os exercícios e revisar os conteúdos, tá certo? Eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.